Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 5 até o verso 13. Nós estamos na nossa sequência de estudos nas parábolas do Mestre, né? Nós estamos acompanhando uma série de parábolas. Você pode abrir a sua Bíblia, ou se você não tiver uma Bíblia aí, você pode acompanhar a projeção aqui no telão acima, tá? Nós estamos numa série de parábolas, acompanhando ali uma série de estudos nas parábolas de Jesus, indo uma a uma, não necessariamente em ordem cronológica ou ordem de importância. Nós estamos selecionando algumas parábolas mais conhecidas, depois a gente vai pegar algumas menos conhecidas. A de hoje, inclusive, é uma que nem é tão conhecida assim, porque ela está apenas no livro de Lucas, apenas no Evangelho de Lucas, então ela não conta com as suas cópias, né, naturais nos outros evangelhos. Mas, de qualquer forma, nós estamos caminhando, tentando aprender a partir do método que Jesus Cristo utilizou para nos ensinar, o próprio estudo das parábolas, né? Se você acompanhou ou conhece um pouco sobre o ministério de Jesus, um método de ensino primordial de Jesus é o uso de parábolas. O que são parábolas, né? Parábolas são basicamente alegorias que Jesus usa a partir de eventos do dia a dia, a partir de coisas cotidianas, de eventos que acontecem no dia a dia do mundo antigo, obviamente, do mundo oriental, do mundo onde Jesus está inserido, e a partir desses elementos do dia a dia, Jesus então aplica ou ensina grandes lições, poderosas lições, buscando sempre nos apresentar aspectos do Evangelho, aspectos do reino, aspectos da nossa relação com o reino, da nossa relação com o Evangelho, da nossa relação com Jesus e com a mensagem do Evangelho. E hoje nós temos uma parábola muito interessante, porque ela trata de uma das coisas mais primordiais dentro da caminhada de fé. Ela trata sobre a oração. Ela fala para nós sobre a importância da oração e ela é contada, ela nos ensina como lidar com a oração, qual é deve ser a nossa atitude diante da oração, diante dos percalços naturais de uma busca a Deus em oração, e ela é contada dentro de uma parábola aparentemente inusitada. Essa é a famosa ou a conhecida parábola do amigo inoportuno. Então, quero convidar você a ler comigo, Lucas capítulo 11, do verso 5 até o verso 13. O texto diz o seguinte: Disse-lhes também, se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder, não me incomodes, a porta já está fechada, eu e meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Oremos. Senhor, atrai a nossa atenção agora para a Tua Palavra, atrai o nosso entendimento, acalma os nossos corações, concentra-nos naquilo que nós pretendemos falar nessa noite, a fim de que a Tua Palavra seja anunciada e que o Teu Evangelho seja conhecido e haja transformação de vidas a partir do anúncio da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse anteriormente, esse é um texto que nós encontramos apenas no Evangelho de Lucas, tá? E ela está intimamente ligada com o texto anterior. Já tenho dito aos irmãos que você deve sempre prestar atenção que o evangelista ou o autor das cartas, seja o evangelista, seja o apóstolo, autor das cartas, ele nunca escreve aleatoriamente. Os livros que são contidos dentro da Bíblia, o texto sagrado, ele não é escrito aleatoriamente. Ele segue uma ordem de intenção. O autor, ele organiza o seu documento, organiza o conteúdo a fim de explicar ou de aplicar algum tipo de ensinamento ou de deixar claro a pretensão
do personagem envolvido na história. E Lucas faz isso aqui de maneira bem maestral. Se você conhece um pouco sobre o Evangelho de Lucas, você sabe que ele é um evangelho mais extenso do que os demais, porque o próprio Lucas deixa claro que ele fez uma intensa busca, ele fez uma grande busca de informações, ele levantou muitas informações a fim de dar maior credibilidade ao seu documento. Ele faz uma intensa pesquisa e, nessa sua intensa pesquisa, vários documentos ou várias informações que não estão contidas nem no Evangelho de Mateus, nem no Evangelho de Marcos, nem no Evangelho de João, são apresentadas por Lucas. E aqui, se você der um pulinho ali, uns versos antes, abrindo a sua Bíblia aí, do primeiro verso do capítulo 11 até o verso 4 do mesmo capítulo, você vai ver que Jesus está ensinando a famosa parábola, ou melhor, a famosa oração do Pai Nosso, a famosa oração dominical, né? Assim chamada oração dominical ou a oração do Pai Nosso. Na versão de Lucas, essa oração é mais enxutinha, na versão de Mateus ela é mais extensa, tem mais versos, mas na versão de Lucas ela é um pouco mais enxuta, mas é o mesmo texto, é o mesmo momento. E, nesse momento, Jesus está ensinando os discípulos, respondendo uma indagação, um pedido dos próprios discípulos. Os discípulos pedem que Jesus os ensine a orar. Assim como João o Batista, predecessor de Jesus, ali o profeta predecessor de Jesus, ele ensina os seus discípulos a orar, os discípulos de Jesus pedem a Jesus que lhes ensine a orar, assim como João. E aí Jesus, então, passa a ensinar um modelo de oração, não necessariamente a única forma de orar, mas um modelo que nos ensina os padrões básicos daquilo que deve existir em uma oração que agrada ao Senhor, em uma oração que, de fato, é respondida pelo Senhor. E ali tem alguns elementos importantes, mas nós não vamos nos ater à oração hoje, nós vamos nos ater ao texto seguinte, onde Jesus, a partir da compreensão de que aqueles homens precisavam entender a importância da oração, mas também precisavam entender como lidar com a oração, com a perseverança, com o pedido a Deus e com a resposta em meio a esse processo de pedido e de perseverança e de oração. Então, por meio dessa parábola que retrata um cenário de costumes do mundo antigo, Jesus nos ensina como se relacionar com os nossos pedidos, como nós devemos nos portar em face às nossas necessidades. Então, primeiramente, antes da gente adentrar as aplicações, ou melhor, as lições tiradas da parábola, a gente vai tentar contextualizar a parábola para você. Tá? Talvez para você soe um pouco estranho os eventos narrados ali, mas essa parábola ela retrata um costume oriental, o costume da hospitalidade. Se você acompanha um pouquinho da leitura bíblica, você já viu que em diversos momentos há uma preocupação muito grande com a questão da hospitalidade. Se você lembra de um relato que é um tanto quanto trágico, o relato da chegada dos anjos na cidade de Sodoma, ali, Gomorra, quando Ló, sobrinho de Abraão, recebe esses anjos ali, ele corre para recebê-los, né, para dar hospedagem àqueles homens. Aí tem toda uma confusão, porque as pessoas da cidade querem invadir a casa de Ló, querem tirar aqueles homens de lá, querem violentar aqueles homens de alguma forma. Então, há toda uma confusão relatada ali, e tudo aquilo está dentro do contexto dessa preocupação por parte do povo oriental em hospedar ou dar hospitalidade a viajantes, a pessoas que chegam à sua porta. E o contexto aqui, o relato que Jesus conta, é basicamente o seguinte: um homem está na sua casa, um visitante chega até a sua casa à noite, provavelmente uma pessoa conhecida, porque chegou à noite, e esse hospedeiro, ele não tem nada para servir aquele homem, ele não tem comida para servir. No mundo antigo, no mundo oriental, as pessoas não têm grandes estoques, tudo se consome com grande rapidez ou está à mercê das intempéries do dia, né? Um pão não pode ser armazenado por muito tempo, a gente não vive num mundo onde você tem uma série de elementos químicos que conseguem manter o pão vivo por muito tempo ou em condições de comer. Então, normalmente, as famílias faziam o que se precisava comer naquele dia. Às vezes você deixa aqui algum extra, alguma coisa para uma eventualidade, mas na grande maioria das famílias, exatamente pelas necessidades mesmo, pelo custeio, pelo custo mesmo das coisas, se fazia tudo contado. Somos 5, fazemos comida para 5, somos mais, fazemos comida para aquele número exato. E esse homem recebe uma visita inesperada à noite, essa visita chega e ele não tem nada para oferecer para aquela visita. Ele tem duas saídas: ou passar uma espécie de vergonha, e uma grande vergonha, o fato de dizer para o seu visitante: olha, eu não tenho nada para comer, eu não tenho nada para lhe oferecer, você vai dormir com fome.
ou ele passa uma outra vergonha, talvez um pouco menor, que é importunar o seu vizinho na expectativa de que o seu vizinho lhe socorra e lhe dê algum tipo de auxílio nesse momento. Ele opta pela segunda, ele vai à casa do seu vizinho, ele bate na porta, ele começa a insistir, ele chama a atenção até que seu vizinho responde e o vizinho diz, olha, eu já estou preparado para dormir, meus filhos já estão dormindo, eu não vou abrir a porta para te atender porque vai acordar todo mundo, e aqui você vai precisar entender um pouquinho da arquitetura de uma casa oriental, de uma casa do período de Jesus. Elas não seguem muito bem o padrão nosso, o padrão ocidental, de quartos compartamentalizados, uma cozinha, sala, um quarto, 2 quartos. Basicamente, para você entender, ela é um grande quadrado. Embaixo você vai ter, no piso, no térreo, você vai ter uma mistura de cozinha com área de serviço, com área de armazenagem e com área de guardar os animais. Né? Quando o texto bíblico diz que Jesus nasceu numa estrebaria, ele muito provavelmente está num tipo deste casa, num local onde os animais estão guardados ali. Os animais, propriedade de pequenas famílias, normalmente eram guardados dentro da sua própria casa, ali embaixo, no térreo. Numa espécie de mezanino, um pouco mais acima, você tinha a área que a gente conhece como quarto, a área que a gente pode chamar de quarto. E ali toda a família dormia no mesmo cômodo, né? Pai, mãe, filhos, acomodados do tamanho que fosse possível. Daí também, para você lembrar de uma outra de um outro relato que é contado, daqueles amigos que trazem o paralítico para Jesus, poder curá-lo. Muitas vezes você ouve aquela parábola e se conta muito sobre o esforço dos amigos de trazer o paralítico por cima, pelo telhado, né? Por que isso é possível? Porque muito provavelmente um dos amigos estava dentro da casa, ouvindo Jesus pregar, ele está na parte de baixo, então lá desse mezanino, ele tendo acesso ao teto, ele consegue abrir o teto para que os outros amigos tragam o homem lá de fora. Então, essa arquitetura permite a gente perceber que o homem que está ali sendo incomodado, se ele fosse abrir a porta, ele ia acordar a casa inteira, o filho ia acordar, a mulher ia acordar, a criança ia ter trabalho, o animal ia acordar, ia ser uma confusão sem tamanho, e aquele homem, então, provavelmente pensando assim, se eu acordar todo mundo para atender o meu vizinho, eu, então, vou ter um problemão para mim. Então, eu enxoto o vizinho a fim de evitar esse problemão para mim. Porém, contudo, o seu vizinho era insistente, o seu vizinho tinha um outro problema maior, tinha um problema tamanho que fazia com que ele insistisse até que o vizinho atendesse. E Jesus Cristo diz, então, que esse vizinho vai atender por 2 razões. Quer pela consideração da amizade, né? Vai lá, de repente eles são realmente bons amigos, e ele tem uma boa relação com esse vizinho, e ele, então, atende o vizinho, ou, no mínimo, ele vai atender por causa da importunação, por causa da encheção de saco mesmo que o vizinho ia estar ali fazendo ao longo daquele período, e ele, para se livrar daquele problema, ele então abre a porta, acorda todo mundo, dá logo tudo que aquele homem precisa. O texto diz que ele precisaria, o costume diz que ele precisaria de 3 pães. A tradição era oferecer para o visitante 3 pães e água. Né? Provavelmente água ele tinha em casa, porque ele está pedindo apenas pães. E o texto bíblico diz que o vizinho, de tão incomodado, daria os pães, daria tudo mais o que fosse necessário. Se ele tivesse um resto de vinho, daria um resto de vinho. Se ele tivesse algum tipo de outro alimento, cevado, o que quer que fosse, ele daria tudo para aquele homem a fim de se livrar da importunação. Então, nesse sistema, a gente vê, então, Jesus contando uma história, contando uma parábola, a fim de demonstrar a importância da insistência na oração. E dessa parábola a gente tem lições tanto do vizinho importunador, quanto lições do vizinho importunado. Lições a partir da experiência do vizinho importunador, o importuno, aquele que está incomodando, assim também como temos lições a partir da experiência do vizinho que está sendo importunado. E eu quero me deter agora na análise dessas 2 lições, das lições a partir de cada um deles. Então, primeiro nós vamos às lições acerca da experiência do vizinho inoportuno, aquele que está incomodando o vizinho. Os 2 personagens da parábola nos ensinam lições sobre a oração, e esse primeiro vai nos ensinar, ele vai representar a nós. Esse primeiro vizinho, o vizinho inoportuno, ele representa a nós. Dentro do contexto da parábola, Jesus deixa claro que esse vizinho representa todo aquele que tem uma pendência, que tem um pedido, que tem uma necessidade, aquele que busca algum tipo de auxílio, busca algum tipo de ajuda. Jesus acabou de ensinar a sua oração,
ensinando os discípulos a questão da oração dominical. E nesse processo, Jesus fala de algumas coisas muito importantes. E a lição, para ser completa, precisa ensinar não somente a orar, mas também precisa ensinar como lidar quando a resposta não vier no tempo em que nós achamos que ela deveria vir. Por isso, a grande lição que nós temos a partir da experiência do vizinho inoportuno é a sua perseverança. A grande lição que esse homem traz para nós, que o personagem traz para nós, é que no contexto de oração é necessário perseverança. A grande lição que ele nos traz é essa. Então, por meio desse personagem, Jesus nos exorta à necessidade da oração perseverante. 3 exortações Jesus Cristo faz para nós, falando sobre a perseverança desse homem. Ele fala, peçam, busquem e batam. E é evidente que elas estão numa sequência, uma sequência de intensidade crescente. Primeiro, Jesus Cristo fala que aquele que pede, a ideia, quando ele fala de algo que pede, subentende humildade, subentende consciência de necessidade. Quem pede precisa de resposta. Quem pede espera a resposta. Quem pede aguarda aquele que pode responder. Eu sempre digo aos meus amigos, às pessoas que estão ao meu redor, quando a gente faz um pedido para alguma coisa, a gente diz, olha, quem pede, espera. Quem pede, espera, porque você está necessitando e você depende que aquele que pode responder, no tempo dele, no momento dele, dentro da organização ou dentro da programação dele, responda ao seu pedido. Então, o Jesus Cristo diz, peçam, compreendam o que vocês precisam, compreendam que vocês têm que se comportar diante da realidade com humildade, reconhecendo a sua necessidade. Então, quem pede precisa esperar a resposta. Quem pede espera a resposta de quem pode responder. Mas Jesus Cristo continua dizendo, não apenas peçam, peçam e busquem, porque buscar é pedir e agir. Aí começa a progredir o conceito. Eu não só peço e espero passivamente, mas eu começo a buscar a resposta. Eu peço e busco. Eu busco porque buscar é pedir e mais agir. É pedir e agir ao mesmo tempo. E isso implica uma petição sincera. Porque quem sinceramente precisa de alguma coisa não fica parado esperando. Ele busca soluções, ele busca meios de contato a fim de que ele encontre a resposta, de que a resposta chegue até ele. Ele viabiliza os meios para que a resposta chegue até ele. Quem busca não espera sem fazer nada. Quem busca, ainda que dependa da solução que só aquele a quem foi pedido pode dar, procura diligentemente fazer mais, fazer tudo o que lhe for possível, mesmo o que for possível, seja continuar pedindo. Esse é um ponto interessante, porque para aquele homem, ele não podia fazer absolutamente mais nada, o personagem da parábola. Tudo o que ele podia fazer era continuar pedindo. E ele continua pedindo. Ele pede, ele bate, ele busca, ele continua pedindo. Ele não fica apenas parado, esperando a resposta, ele não se contenta com a primeira resposta, então ele pede, ele busca, mesmo que a única coisa que ele possa fazer, ele busca incessantemente, mesmo que a única coisa que ele possa fazer é pedir, continuar pedindo. Daí vem o último nível que Jesus apresenta nessa intensidade de procura, de busca, que é o que ele chama de bater. Porque bater é pedir, mais agir, mais perseverar. Às vezes, o que nos resta é continuar pedindo. Bater aqui não está apenas associado a fazer barulho para chamar a atenção. Aqui a ideia não é só essa, a ideia é de insistência. Aquele homem pediu, ele chamou a atenção do seu vizinho, ele insistiu em chamar a atenção do seu vizinho, ele continuou a ponto de bater, a ponto de chamar mais e mais a atenção daquele homem. Então a preocupação aqui é com a perseverança. Perseverar até que Deus nos atenda ou que mude os nossos pedidos. Desse contexto geral, do primeiro homem, do primeiro personagem, a grande lição que nós temos é que a perseverança, a resiliência, é que se espera de uma vida de oração. Uma vida de oração está calcada em resiliência, está calcado em perseverança, está calcado em pedir, em buscar e bater. Perseverar diante de Deus em oração. Partindo aí para o próximo ponto, nós temos as lições a partir do vizinho importunado. Porque o vizinho importunado é para nós um paradigma de Deus, ou melhor, um contraparadigma de Deus. Ele é apresentado em contraste a Deus o Pai. Jesus Cristo deixa claro que aquele homem
aquele vizinho importunado, ele se comporta de um jeito totalmente diferente do que Deus se comporta diante dos pedidos. Ele serve de exemplo do que nós não devemos esperar de Deus. Deus não responde às nossas orações pela nossa insistência. Ele não responde para simplesmente se livrar de nós, né? E aí aqui eu lembro, talvez eu vou apelar aqui para a sua memória de filmes, tem um filme famoso, filme de comédia chamado Todo-Poderoso, com aquele personagem, aquele ator Jim Carrey. E tem um determinado momento em que a história do filme, aí eu vou estragar o filme, porque o filme já é antigo, tá? Então espero que boa parte de vocês já tenham assistido ele. Mas o fato é que ele tem um encontro com Deus, né? E ele então se queixa, diz que Deus não atende os seus pedidos, então Deus diz para ele, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com você uma parcela do meu poder, uma parcela da minha ação, daquilo que eu tenho que fazer, eu vou cuidar do resto do mundo e você vai cuidar apenas dessa cidade aqui, da região em que você mora. Então ele se torna uma espécie de Deus daquela região, recebendo todas as orações de todas as pessoas daquela região. E aí, ao longo ali dos primeiros momentos em que ele experimenta esse poder, ele começa a se incomodar, porque são muitos pedidos, é muita gente pedindo diversos tipos de coisas, e tem uma hora então que ele resolve acelerar as coisas. Ele senta em frente ao computador e responde todos os pedidos de uma vez, a fim de se livrar de todos os pedidos. Então, tudo que o povo pedia, ele vai dando. Aí acaba causando uma grande confusão na história, e aí o enredo do resto do filme já não nos interessa. Mas o ponto é que Deus Pai não é o Jim Carrey do filme O Todo-Poderoso. Ele não responde a fim de se livrar da gente. Assim como ele não é o personagem da parábola, que atende o vizinho só para parar a importunação, só para parar um incômodo. Então a parábola nos ensina que Deus, ao contrário do vizinho da parábola, ele está sempre disposto a nos responder às petições. Por isso a parábola nos mostra um Deus que responde orações. Ele diz, Jesus Cristo, quando vai fazer a aplicação da parábola, nos versos finais, ele diz, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Porque Deus está disposto a responder orações, Deus está disposto a responder às petições, às demandas, às necessidades daqueles que o buscam e o buscam com sinceridade. O ponto é mostrar que Deus responde às nossas orações, até mesmo aquelas orações que parecem ser impossíveis de serem respondidas. Lembre-se, o contexto dessa parábola é contado a partir do momento em que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, a oração dominical. E embora talvez 99% dos brasileiros conheçam de cor a oração do Pai Nosso, seja porque tem algum tipo de criação católica ou evangélica, seja porque já ouviu ela sendo repetida, seja porque conhece alguma música, tanto evangélica quanto secular, que repete o texto da oração do Pai Nosso, seja por N razões. O fato é que a grande maioria das pessoas conhece, e por ser bastante conhecida, a gente se esquece que alguns dos momentos dessa oração, alguns dos pedidos que são feitos nessa oração, são pedidos muito difíceis de serem realizados ou de serem, de fato, concretizados nas nossas vidas. Jesus nos ensina a pedir o perdão pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Esse é um pedido difícil, porque ele está condicionado a uma ação. Nós pedimos que Deus nos perdoe, assim como perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Então, por consequência lógica, se não temos perdoado aqueles que têm nos ofendido, Deus então não tem como nos perdoar. Esse é o nosso pedido. Porque, no fundo, o pedido na oração é que Deus nos ensine a perdoar, a fim de que nós possamos perdoar o próximo, perdoar aquele que tem nos ofendido, para que Deus possa nos perdoar. É óbvio que o texto bíblico deixa claro que o perdão de Deus não está condicionado a isso, mas a oração nos ensina a pedir assim, porque nós precisamos mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa realidade, mudar a nossa percepção de como é esta relação de perdão e de ofensa. Então, quando nós olhamos mais profundamente sobre esta oração e como é pedido a nós essa questão, como é pedido dentro da oração que nos é ensinado, nós percebemos que as orações muitas vezes têm coisas difíceis ou pedidos difíceis de serem atendidos. Ainda na oração do Pai Nosso, no finalzinho, Jesus Cristo nos ensina a pedir que Deus não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre do mal. Que não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre do mal. Ainda que isso seja
do desejo de Deus, da vontade de Deus, que todos nós não passemos por situações difíceis, nós sabemos que nós estamos à mercê da intempérie de todas as outras coisas e de muitos outros fatores. O dia mau pode acontecer para qualquer um de nós, o dia mau pode aparecer para qualquer um em qualquer momento, em qualquer momento. E nesse processo nós pedimos a Deus que o dia mau se afaste de nós, mas nem sempre o dia mau se afastará de nós. Então, muitos desses pedidos são pedidos complexos, pedidos difíceis, pedidos que aparentemente não podem ser respondidos ou não vão ser respondidos do mesmo jeito que nós estamos pedindo. E nesse sentido, ainda assim, Jesus Cristo nos ensina que Deus está disposto a responder todos os nossos pedidos, todas as nossas orações, todas as nossas necessidades. Ainda que pareçam coisas difíceis de realizar, Deus responde orações. O exemplo dado por Jesus é bem didático. No verso 13 ele diz o seguinte: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que pedirem. Nos versos anteriores, Jesus diz, olha, por acaso um pai, se o filho pedir um pão, vai dar a ele uma pedra? Por acaso um pai, se o filho lhe pedir peixe, vai lhe dar uma serpente, vai lhe dar uma cobra? Por acaso um pai, se o filho pedir ao pai um ovo, ele vai lhe dar um escorpião? E esses três elementos, o pão, o peixe e o ovo ali, são elementos que fazem parte da culinária básica, da culinária mais simples, da culinária das necessidades básicas de um indivíduo do mundo oriental, porque são alimentos que são mais fáceis de encontrar. Os peixes, pescados no rio, obviamente, né? O pão produzido em casa mesmo, o ovo também é fruto da produção, da criação de pequenos animais ali dentro de casa mesmo. Então, fazem parte da cultura natural, da cultura mais básica daquela sociedade. E, nesse sentido, Deus deixa claro, os pais sabem dar coisas boas aos seus filhos. Muito mais Deus sabe dar aos seus filhos. Deus nos trata como filhos. Deus não negará boas coisas aos seus filhos. Deus não deixará de dar aquilo que é bom aos seus filhos. Então, nesse sentido, a parábola nos diz que Deus é bom e, por isso, Ele responde com o que nós precisamos. Por isso, nós podemos pedir, orar, perseverar, pois Ele vai nos responder com aquilo que nós precisamos. A lição dessa parábola é que, para Deus, nunca é meia-noite. Para Deus, suas portas nunca estão fechadas. Deus nunca está recolhido na cama, já pronto para dormir, a ponto de se incomodar com os nossos pedidos. Por isso, a lição maior que nós aprendemos é que, diante das nossas necessidades, nós podemos e devemos perseverar diante de Deus, buscando dele a resposta para as nossas orações. O que nos garante que Deus responderá essas orações é que Deus é bom. A certeza de que Ele é bom. Sabendo que Deus é bom, nós sabemos que Ele responderá com aquilo que nós precisamos, com aquilo que é melhor para nós. Pois se nós somos capazes de realizar maldades, ainda assim sabemos fazer coisas boas aos nossos filhos, fazer coisas boas àqueles que nós amamos, muito mais Deus, que é bom por natureza, fará coisas boas aos seus filhos, fará coisas boas àqueles que o amam, àqueles que o buscam diligentemente e o buscam com perseverança. Deixe-me finalizar com algumas aplicações, tentando aglutinar todas essas lições que nós tiramos e tentando trazer elas para uma prática mais simples do dia a dia. Perseverar em oração não é uma tarefa fácil. Todos nós já experimentamos um processo de necessidade de pedir algo a Deus e, aparentemente, isso não ser respondido no tempo em que nós gostaríamos que fosse respondido. A prática da oração, e especialmente uma oração perseverante, não é um processo fácil. Porque, ainda que algumas culturas na nossa sociedade, ou melhor, na sociedade global, até sejam mais resilientes do que outras, a tendência do ser humano é não ser resiliente. Nós não temos a paciência devida para esperar o tempo devido para as coisas acontecerem. Nós não temos a resiliência necessária para continuar repetindo as mesmas coisas até que elas de fato aconteçam ou que os eventos estejam todos da forma como deveriam estar a fim de que as coisas aconteçam. Nós sempre queremos adiantar as coisas. E nós, brasileiros, somos inclusive bastante conhecidos por isso. O famoso jeitinho brasileiro nada mais é do que a impaciência do brasileiro de tentar burlar
o tempo natural para que as coisas aconteçam. Se você tem que entrar numa fila para ser atendido, você tenta achar um jeitinho a fim de burlar a fila porque você não quer esperar. Se você tem que, de repente, apresentar alguma petição em algum lugar e você conhece alguém que pode agilizar ou acelerar a chegada daquele documento nas mãos de quem você precisa que o documento chegue, a tendência nossa é buscar esse jeitinho, porque perseverar é algo difícil para nós. Perseverar é algo que não é da nossa natureza. Portanto, Jesus Cristo deixa claro, se nós queremos ter respostas de oração, nós precisamos entender que parte desse processo exige perseverança e resiliências. Dias, meses, anos pedindo a Deus, muitas vezes por uma solução para uma demanda, seja uma demanda familiar, seja uma demanda no trabalho, seja uma demanda de saúde, muitas vezes por anos a fios a gente se vê orando pela mesma coisa sem resposta. Saber até onde a gente deve ir, ou quanto a gente deve orar, será que eu tenho que continuar? Será que Deus respondeu, já não respondeu? Me disse que sim, me disse que não e eu não entendi. Isso tudo faz parte do processo da oração e muitas vezes complica, porque nós temos dificuldade. O pedido dos discípulos expressa também a nossa dificuldade. Os discípulos dizem, Senhor, nos ensina a orar. Porque nós temos dificuldade, de fato, em orar. Nós temos dificuldade em entregar a Deus a nossa petição, a nossa necessidade, e manter isso resilientemente até que a resposta da parte de Deus venha. O apóstolo Paulo também, ao longo das suas cartas, vai deixar claro que nós temos dificuldade de orar e, por isso, nós contamos com o auxílio do Espírito Santo. E aqui a grande lição final, ou talvez a aplicação final, é que se nós quisermos de fato perseverar em oração, nós dificilmente conseguiremos isso por nós mesmos. Nós dificilmente conseguiremos isso pela nossa própria força ou pela nossa própria disciplina pessoal. Não é à toa que no último verso Jesus diz o seguinte, quero convidar você a olhar comigo mais uma vez. O último verso do texto bíblico diz, se vós, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Portanto, se nós queremos ser resilientes na oração, perseverantes na oração, nós precisamos contar com o auxílio do Espírito Santo. Não é à toa que Deus fecha, Jesus Cristo fecha essa parábola, não falando apenas da resposta do pedido em si ou da oração em si. Ele fala daquilo que de fato nós precisamos. E nós precisamos do Espírito Santo para orar perseverantemente, para saber se a nossa oração deve continuar caminhando, se a nossa oração deve continuar sendo apresentada diante de Deus, se Deus de repente já não nos disse não e nós estamos insistindo naquilo que nós não deveríamos insistir, se nós estamos perseverando no pedido errado, afinal de contas, o próprio autor da carta ao Tiago, o apóstolo Tiago, nos diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal. Pedimos para gastar com os nossos próprios deleites. Saber se nós estamos pedindo para gastar com os nossos próprios deleites, muitas vezes demanda de nós íntima relação com o Espírito Santo, porque Ele é que pode nos dizer, Ele é que pode nos auxiliar nesse processo de compreender se de fato nós estamos pedindo aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que é de fato favorável à vontade de Deus, aquilo que de fato nós precisamos. Deus está disposto a nos dar aquilo que nós precisamos, aquilo que é bom para nós, aquilo que fará de nós pessoas mais semelhantes a Jesus. Deus não nos dará aquilo que nos afasta dele, aquilo que nos afasta do seu caminho, ou aquilo que nos afasta de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Se tivermos o Espírito Santo, saberemos se pedir com perseverança, saberemos pedir o que de fato precisamos, compreenderemos quando o pedido que estamos fazendo é sobre algo que não necessitamos, que não precisamos, pediremos aquilo que glorifica e que agrada a Deus. E no Espírito Santo, aí, meu querido, eu posso te dar certeza absoluta. Aquele que ora auxiliado pelo Espírito Santo, pede e recebe. Aquele que ora auxiliado pelo Espírito Santo, busca e encontra. Aquele que ora auxiliado pelo Espírito Santo, bate e a porta se abre. Esse que ora, auxiliado pelo Espírito Santo, pede, recebe, busca, encontra, bate e a porta se abre. Nesse sentido, a Bíblia nos dá
plena certeza de que, se orarmos, auxiliados pelo Espírito Santo, Deus responderá todas as nossas orações. Se você deseja ter as suas orações respondidas pelo Senhor, se você deseja ter uma vida de oração com resiliência e com perseverança, o pedido inicial que você deve fazer ao Senhor é que você tenha o auxílio do Espírito Santo, que você seja guiado pelo Espírito Santo nesse processo e que o Espírito Santo de Deus lhe auxilie nessa árdua tarefa de viver uma vida de perseverante e de resiliente oração. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra e que nos auxilie a entender como isso pode ser melhor aplicado às nossas vidas e nos transforme à imagem dessa palavra. Quero convidar você a baixar a sua cabeça agora para nós fazermos uma oração final e logo em seguida, então, nós cantaremos um cântico junto com a equipe de música. Senhor, diante do que a tua palavra nos ensina sobre oração, que muitas vezes é nos apresentado como apenas algum tipo de ritual em que, se nós seguirmos uma espécie de tabela ou uma espécie de lista de tarefas, nós certamente alcançaremos um retorno ou alcançaremos uma resposta definitiva da tua parte. Se nós fizermos isso, fizermos aquilo, se nós entregarmos isso, se nós participarmos daquilo, se nós ficarmos sem comer isso ou sem beber aquilo, ou se fizermos algum tipo de promessa de troca em resposta de uma solução, nós conseguiremos algum tipo de resposta da tua parte. Contudo, o teu texto nos diz que nós devemos ser perseverantes. Nós queremos ser perseverantes diante de ti em oração, mas queremos ser perseverantes da maneira correta. Porque a tua mesma palavra nos diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque pedimos de forma errada. Pedimos para gastar com aquilo que nós não precisamos. Pedimos com aquilo que de fato não te agrada e não vai trazer a nós maior similitude com Jesus Cristo. Por isso, hoje à noite, eu te peço que o teu Santo Espírito nos converta a uma vida de resiliente oração, auxiliados pelo teu Santo Espírito. Porque temos plena convicção de que, pela tua palavra, pelo que ela nos ensina, que se orarmos, auxiliados pelo Santo Espírito, nós certamente pediremos e o Senhor nos dará. Nós certamente buscaremos e encontraremos. Nós certamente bateremos e as portas dos céus serão abertas em nosso favor. Então ajuda-nos, Pai, a orar no Espírito Santo, a orar auxiliados pelo Espírito Santo, aquele que tem a capacidade de levar aos céus aquilo que de fato nós precisamos. Como o próprio texto bíblico nos diz, que o Espírito de Deus intercede por nós diante do Pai, levando ao Pai as nossas necessidades da maneira correta, nos ensinando a orar, porque temos dificuldades em expressar aquilo que de fato nós precisamos. Mas o Senhor sabe do que nós precisamos. E nós temos plena convicção de que, se orarmos auxiliados pelo Espírito, o Senhor, que é bom, o Senhor que sabe o que é melhor para nós, não tardará em responder às nossas demandas, não tardará em responder às nossas orações, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, dá-nos, Pai, a graça de termos uma vida de perseverante oração, de resiliente oração e de busca constante, sempre auxiliado pelo Espírito Santo de Deus. Tem misericórdia de nós, molda-nos, transforma-nos à imagem e semelhança de Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Passo a palavra para o James, nós vamos cantar um cântico. Como nós acabamos